Não é uma verdade quando se diz que quem compra não sabe vender e quem sabe vender não sabe comprar. No livro não, as coisas estão relacionadas. Por isso que eu gosto muito do termo mercador de livros. Porque a gente é um mercador, a gente compra e vende, está sempre olhando uma coisa e outra e fazendo tudo junto. Trabalhar numa livraria eu tinha essa coisa, o brasileiro não lê, não gosta de ler. Aí você começa a trabalhar numa livraria, você chega antes da livraria abrir e 9 horas da manhã, a hora que você abre a livraria, tem lá 20 pessoas querendo entrar na livraria. E não são 20 pessoas que com lista lista de escola, não, era pessoal que queria comprar. E você começa a ver que existe demanda para livros, existe gente que quer comprar, existe gente interessada, que é habituê, que vai na livraria 1, 2, 3 vezes por semana. Então existe esse público. Então a gente tem que fazer com que as coisas sejam melhores, né? As pessoas têm que estar mais bem assistidas. O consumidor de livro, o leitor, ele tem que ter um serviço melhor. E o serviço melhor passa por gente, passa por instalações e, evidentemente, passa por organização de serviços, de processos, principalmente. Eu acho que é o nosso maior defeito no mercado editorial, é a falta de processos. O processo de distribuição continua sendo o maior gargalo que o mercado brasileiro possui, dado aí o seu aspecto continental, o tamanho que o Brasil tem, e a grande concentração que a gente tem de mercados no sudeste do Brasil. E a gente viveu aí nos últimos 15 anos um processo de ascensão social importante, em especial nos estados do norte e nordeste, que iriam chegar agora no momento de buscar ali o topo da pirâmide, da escala, buscando conhecimento como grande destaque. Então isso é ter impactos extremamente importantes para nós do mercado editorial, e esse projeto foi interrompido, pelo menos nesse momento vamos dizer que está interrompido. E a distribuição teria um papel predominante para fazer com que o livro chegasse em condições, em preços competitivos nesses pontos, nos estados mais distantes do norte e nordeste. Hoje é muito caro. Quando a gente fala com os profissionais de outros países e mostra a dimensão do Brasil, só dizer a quantidade de quilômetros quadrados que a gente tem não é suficiente. Então, às vezes eu pego e mostro um gráfico dizendo, olha, mercadoria para sair daqui de São Paulo e chegar ali no Mato Grosso, não falo nem Amazonas, né? Porque Amazonas é 20, 25 dias. Para chegar ali no Mato Grosso, pode levar 5, 10 dias. 10 dias, tranquilamente. Se a gente vai fazer um evento de um lançamento em Recife, se eu não soltar a mercadoria com 15 dias de antecedência, eu não tenho nenhuma garantia que a mercadoria vai chegar e o autor vai chegar lá e o livro está lá para autografar. Esses são problemas muito delicados que impedem o crescimento do mercado editorial brasileiro. Você acredita que o livro pode chegar para mais gente? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que não existe nada mais transformador da sociedade do que o livro. A internet, evidentemente a educação, e a educação se faz através do livro, evidentemente, mas não existe nada mais transformador do que o livro. Porque é aquele nosso momento solitário no contato com a leitura, selecionando aquilo que nos faz sentido, que aprofunda o entendimento de um tema, ou seja, uma leitura de entretenimento, ou seja, um texto que você busca para aprofundar o conhecimento de alguma coisa. O momento mais transformador do ser humano é o momento que ele está consigo e depois ele leva isso no contato com os seus pares e a sua convivência, o seu círculo de amigos e família. Então, o livro é a grande transformação da sociedade. Então, eu vendo livros, eu acho que eu sou uma pessoa que tem característica de vendedor, seria um vendedor de outras coisas, mas dificilmente eu teria a mesma garra, a mesma gana de vender outras coisas que eu tenho para vender livro, porque quando estou vendendo um livro, eu tenho plena convicção de que estou ajudando na transformação da sociedade. Eu fiz uma paráfrase no poema do Fernando Pessoa, que é o autorretrato, né, que ele fala assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge até mesmo que a dor que deveras sente. Eu digo que o vendedor de livros é um fingidor, finge tão completamente, finge até mesmo que não é vendedor daquilo que deveras vende. As pessoas não sabem que de um livro que custa R$50, 60% desse valor já fica entre o canal de comercialização, que é a livraria, e o distribuidor. Num país, ainda, eu vou complicar agora mais para você entender a gravidade do que é essa relação, desse conciliamento que eu faço. Todo mundo acha que quem mais ganha é o editor. Não é verdade. Quem mais ganha chama-se autor. Depois, até você está doido. É verdade.
quem me ensinou essa conta foi um cara chamado Altair Ferreira Brasil, dono da Bertrand. Porque o autor é 10% do total do preço de capa. Se o livro custa 50, ele recebe 5. Claro que, voltando um pouquinho atrás, o livro precisa vender, né? Porque nenhum livro vendido, esse autor vai receber 0. Todos os outros da cadeia produtiva recebem uma porcentagem desse valor. Já que ninguém vende livro, o autor não recebe nada. Mas você pega um livro que vende muito, cujo contrato é 10% do valor de capa, é esse cara que mais recebe. É ele que é melhor remunerado dentro do processo. A livraria, há muita crítica para a livraria. Se você der 40% para a livraria, para o canal de livraria, tu fala, puxa, esses caras ganham muito. É o editor que leva o livro, é o editor que emite a nota, é o editor que transporta, é o editor que paga o capista, é o editor que paga o ilustrador, enfim, toda a responsabilidade técnica e jurídica é do editor. E a livraria fica com 40%. Mas se eu disser para você que 40% não paga os custos de uma casa, aí você fala, e aí, como é que a gente faz? Não faz porque o livro é muito barato. Eu também não tenho livrarias. Então, eu fico sempre tentando entender essa régua. Que passa, primeiro, formação de leitores, que passa pela encontrar novamente o preço justo de capa da obra, que passa pelo entendimento editor e gráficos, e que passa numa política, eu estou usando o termo bem, de repensar a condição do leitor. Eu comecei a trabalhar numa livraria, na verdade. Eu tinha 14 anos, trabalho infantil naquela época não era uma questão, né? E era uma livraria e papelaria no bairro do Campo Belo, que é um bairro que tinha uma comunidade internacional assim muito grande, tinha muitos alemães, tinha muitos americanos que moravam ali, não sei nem explicar porquê, e tinha uma livraria e ela tinha uma seção de cartões, que era um hábito que as pessoas tinham, isso era 1978, e havia assim, as papelarias e as livrarias tinham uma grande área de cartões, você dava cartão de Valentine's Day, Thanksgiving, Natal e tudo mais, eram cartões importados e cartões nacionais, inclusive eu ficava horas arrumando esses cartões, e depois eu li que a empresa que vendia esses cartões era parte dos donos da Companhia das Letras, a Hallmark Cartões, né? Bom, aí eu ficava lá, eu tinha todo esse trabalho aí com vender os cartões na papelaria, e essa papelaria tinha uma livraria. E naquele período de final de ano, quando você precisa de mais gente para trabalhar, eu acabei indo preencher o lugar de uma vendedora, porque ela teve um problema de saúde, se afastou, e aí a gerente da papelaria e livraria me colocou para vender livros, né? Eu, 14 anos de experiência nenhuma, não conhecia os livros. Então eu ficava uma parte do tempo em pé no balcão lendo os livros que a gerente me mostrava, falava, ó, lê esse livro aqui, que esse livro aqui está vendendo bem, mas as pessoas podem te perguntar o que é. Eu ficava lendo e as pessoas chegavam, eu quero dar um livro para dar de presente, e eu fui aprendendo. E a gerente foi uma grande referência para mim, porque ela era uma excelente vendedora de qualquer coisa, inclusive os cartões, né? Essa livraria, ela resolveu abrir uma filial no centro da cidade, na época que o centro da cidade era para onde as pessoas iam, né? Então ela estava no bairro, ela resolveu ir para o centro, e aí eles não encontraram espaços adequados para o que eles queriam em loja de rua. A gente acabou indo para um prédio na Rua Boa Vista, esquina com a Ladeira Porto Geral, próximo da 25 de março. Abriu uma livraria gigante, veja você, 4º andar de um edifício na Rua Boa Vista, que é a Rua dos Bancos. Qual é o nome da livraria? Livraria Betânia. Tá. Fazia parte de uma editora norte-americana que era sediada em Minas Gerais, e ela tinha essa livraria aqui em São Paulo. E aí essa livraria, essa talvez foi a minha maior formação
né, comercial, vamos dizer assim, foi essa experiência. O gerente era um americano, morava no Brasil já há muitos anos, e ele era o varejista americano por excelência. Tudo aquilo que naquela época a gente nem imaginava, a gente não tinha quase nada sendo praticado, ele trouxe e ele fazia obstinadamente. Então, essa coisa de encantar o seu cliente, que era uma coisa muito pouco desenvolvida no Brasil naquela época ainda, pelo menos assim, num nível mais de massa, né? Então ele abriu essa livraria e eu era vendedora, e ele falava para mim, Judite, nós temos que deixar o nosso cliente feliz. Eu ficava pensando, o cara já vem aqui, ele compra o livro, ele ganha uma sacola bonita, eu fazia uns baita pacotes de presente. Dele não é problema meu. Eu falava assim, mas o que mais de feliz? Ele falava, não, a gente tem que encantar, a pessoa tem que sair daqui muito feliz. Então, a gente vendia a Bíblia. E na Praça da Sé, ali atrás da Praça da Sé, existia uma rua com sem número de portinhas que faziam coisas e chamava gravação a ouro na capa da Bíblia. Então eu vendi uma Bíblia, essa Bíblia aqui, e falava assim, Adriano, você quer gravar o nome, o seu nome, é o nome da pessoa para quem você vai dar a Bíblia? Aí você falava, vai custar mais? Não, isso aqui é uma oferta da livraria para você. Aí você falava, tá bom, vou dar essa Bíblia para minha mãe, para Laura com amor e a data. Eu anotava isso num papel, ficava com a sua Bíblia, dava a nota para você resgatar depois, e eu mesma, atravessava a Rua da Boa Vista, subia ali o pátio do colégio, saía na Praça da Sé, descia a Rua Conde de Sarzedas e ia levar a Bíblia para gravar. É óbvio que isso foi gerando boca a boca, e eu comecei levando toda vez uma Bíblia só, mas tinha dia que eu saía de lá com uma caixa, até o ponto de eu ter um carrinho, que eu ia com o carrinho. Eu, uma adolescente, não tinha vergonha, descia e fazia todo esse percurso para gravar a Bíblia. Isso foi um diferencial, obviamente, porque se você fosse levar, você teria que ir até lá, você gastaria, você teria que esperar o cara gravar na hora ou depois ir buscar, ou seja, ele prestava todo um serviço ali. Ele queria, a livraria estava no 4º andar, então ele queria divulgar mais a existência da livraria ali. Então ele pensou naquelas pessoas que portavam aquelas placas, compra o ouro. Então eu saí na rua, eu achei uns 4 caras, compra o ouro, nós fizemos o layout da divulgação da livraria e eles ficaram nosso compra o ouro, Livraria Betânia, Rua Boa Vista, 4º andar, bíblias, discos, livros, presentes, quadros, porcelana e tal. E esses homens andavam ali por todo o entorno da livraria, divulgando a livraria. E funcionou? Funcionava super, porque o que aconteceu? Isso também foi outro plus que ele me ensinou. Nós vamos fazer o cartão. Quando a pessoa se aproximar e o portador da placa vir que a pessoa está anotando o endereço, ele dá um cartão e fala, se você apresentar esse cartão que eu te dei, você tem 10% de desconto na compra. E aí a gente pegava o cartão, né? Era um CRM, era um CRM muito legal. E a outra coisa foi uma sacada dele que ele fez, naquela época, não sei se esse jornal ainda circula hoje nessa escala, mas o metrô tinha um jornal gratuito, chamava Metrô News, que era um jornal com um pouco de conteúdo e o resto propaganda dos comerciantes, das empresas, enfim, que estavam ali no entorno das linhas de metrô. Naquela época só tinha a linha azul. E embaixo da coluna do horóscopo, ele entendeu que a coluna mais lida, né, ou alguém do Metrô News falou para ele, a coluna mais lida é a coluna do horóscopo. Então a gente fez um anúncio da livraria embaixo da coluna do horóscopo também, recorte, apresente esse anúncio e ganhe 10% de desconto. E aí sempre falava do serviço que a livraria fazia, gravamos Bíblia, o seu nome na Bíblia, enfim. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, quem vai entrar num prédio com essa cara, tomar um elevador e ir no 4º andar para comprar livro? E as pessoas começaram a chegar. Eu queria saber isso do marketing de influência. Fala um pouco mais disso, cara. Cara,
uma estratégia de marketing que está muito em voga em algumas grandes empresas e algumas agências já estão atentos a isso, né? Marketing de influência é um marketing que tem como foco de trabalho ali o influenciador, que se chama, pode ser produtor de conteúdo, pode ser creator, né? Cada âmbito se chama de um jeito. Mas é como trabalhar com eles, que normalmente, que hoje são, sem dúvida, uma das ferramentas mais eficazes de venda, né? Você vê o resultado do marketing orgânico da Jut com o livro da companhia, lá, a parte que falta. Você vê o sutil arte de ligar o foda-se, que se você acompanhar a Nielsen e as ações que a gente fez de influenciadores com a Giovanna Eubank, etc., é um resultado imediato, assim, de dobrar o número de 3 mil para começar a vender 7 mil. Então, mas eu acho que nas editoras, na verdade isso foi muito de conversar com o pessoal que trabalha com isso, né? As editoras tinham um modelo de blog parceiro que mandava livro e achava que era obrigação do youtuber ou do blogueiro falar, e ficava cobrando, falar e ficava cobrando lá, te mandei um livro aí que custou de gráfica R$12, é um absurdo, né? É um absurdo você não falar sobre ele. Era completamente... Claro que faz sentido para blogs que estão começando e tudo mais, mas vários desses cresceram. E começaram a ignorar esse modo de trabalho ou criticar esse modo de trabalho, né? Então, não, a gente agora trabalha profissionalmente, né? E eu lembro de discutir isso com o Pedro Almeida, que já tinha uma visão bem vanguardista na época, na lei, acho que talvez esses caras vão ter que ser pagos, esses caras vão ter que... Não sei qual modelo vai acontecer. E aí nas editoras o que acontece? Normalmente fica ou a assessoria de imprensa trabalhando isso de uma forma... Assessoria de imprensa, né? Mandando release, fazer follow. Oi, tudo bem? Recebeu? E aí você não tem como fazer isso com Felipe Neto. Ou mesmo com um booktuber, né? Você falar, Isa, Lubrano, você recebeu meu livro? Quando que você vai fazer não sei o quê? Porque é outra relação. E o marketing normalmente fazia essas ações muito pontualmente, né? Tem um livro aqui que eu vou fechar com esse youtuber para fazer. Quanto custa? R$3 mil. R$3 mil. Ou recebia o preço de Media Kit e se assustava, né? Porque é um preço normalmente mais negociável. E acabava não fazendo. E eu falei, acho que tem um meio do caminho que lembrava até muito o contato com o livreiro, né? Que é vamos manter contato constante com essa pessoa, vamos selecionar profundamente os livros que elas recebem, né? Só que para isso você precisa consumir, né? E aí também é um trabalho do cão, né? Você pensa na Intrínseca, que tinha 8 livros por mês de assuntos completamente diferentes. Então lançavam Comer para Não Morrer, que era um livro de substituir remédios por comida. A gente fez uma lista enorme de nutricionistas, de pessoas que falam sobre saúde, sobre pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que você vai pesquisar e tem milhares, milhões de seguidores. E a gente fazia uma carta, mandava para eles, via, eventualmente a gente tinha um budget para trabalhar algumas ações. Às vezes a gente fazia foto no Instagram, a gente fazia vídeo no YouTube, às vezes fazia stories. Então, mas mantinha um relacionamento. Então a ideia de trabalhar influenciadores. Tem aqui perto também o YouPix, que é um dos grandes hubs de estudo assim, da Bia Granja, da Thaís lá, sobre marketing de influência. Eu fiz um curso lá e é uma modalidade nova que ainda também já é quase prática em vários mercados, e o livro vira e mexe, alguém faz um post falando que é um absurdo o booktuber cobrar por resenha, e é um mercado que ainda não entendeu, né? Acho que é muito fruto também desse romantismo em torno do livro, né? Que não é um produto, é uma obra que emana uma salvação da humanidade dentro de páginas, e eu tenho uma visão diferente. Eu acho que pode ser isso, assim como a música pode ser isso, assim como um filme pode ser isso, mas também é um produto, se a gente está falando de um mercado, né? Eu não assisto a muitos youtubers para poder falar alguma coisa, mas quando ele fala do livro, ele assume a condição de que aquilo tem um trato comercial? Sim. É sempre avisado que tem um publi envolvido. Às vezes é na descrição do vídeo. O que eu sinto que gera um ruído é porque normalmente as pessoas que não consomem YouTube acham que essa divulgação de que é uma propaganda
não destacado tem bastante. Explícita, Tá. Mas eu acho que a cultura de quem consome os canais normalmente são pessoas recorrentes, né? Sei lá, eu ouço Braincast, que é um podcast que eu gosto bastante. Pô, a partir do momento que eles falam, esse programa aqui é um oferecimento da IBM. Pô, já saquei, esse programa é um programa patrocinado. E daí em algum momento vai ter um cara da IBM vai ter um cara da IBM falando, vai ser conteúdo. Aquilo que está pagando a escola do filho do cara que está fazendo. Exatamente, tem um livro do Seth Godin que é o Marketing de Permissão, né? Que ele fala, me entrega um conteúdo, eu permito você, sabe, eu enquanto consumidor, eu permito você fazer propaganda em troca do que você está me oferecendo. Então é meio isso, eu fico felizaço quando eu vejo um bom publicidade feita nos canais de conteúdo que eu consumo. Porque, por exemplo, isso agora é o momento de falar das máquinas de Royal. Novíssimas! Funcionam há 50 anos! O melhor case disso é a Aleph, né? A Aleph tem feito isso muito bem. E o que eu gostava da Aleph, que quem começou com a ideia foi o Daniel, que trabalhou comigo na Leia. Eu trabalhei um bom tempo na Leia. E a gente defendia tanto essa ideia lá, mas nunca botaram fé na nossa ideia. Porque o primeiro vídeo da Aleph, que é da Intergaláctica, eu acho que é o nome do canal deles, é deles falando de livros de outras editoras. Só que livros de ficção científica. Então, quando você pensa em ficção científica, você imediatamente lembra da Aleph. Entendeu? Então, assim, é isso, né? Você falar do livro da concorrente não vai te matar, sabe? Muito pelo contrário. Você não quer ser referência naquilo? Então, seja uma referência, né? Fale, mostre que você não vê só o seu, né? Você vê também o do vizinho. Mostra que você não é só um produtor de livro na cadeia de livro. Mas que você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você sabe do rolê, sabe? Você sabe que o seu consumidor vai querer. Porque a gente tem uma mania, e isso acontecia muito quando eu trabalhava em editora, que é imaginar os clientes, os leitores, como unidimensional, né? Então, assim, você é leitor, parabéns, você só lê. É a única coisa que você faz. E detalhe, você é leitor de quê? Eu gosto de Game of Thrones. Parabéns, você só pode ler agora Game of Thrones. Eu gosto de clássico. Parabéns, só clássico agora. Como se o cara que lê, o cara que vai consumir aquilo, que vai pegar o dinheiro da carteira e vai pagar por aquele livro, como se ele não estivesse consumindo mais nada. Agora estão também com a Antropofágica, né, que é da Luciana com o Daniel, que também é muito legal, que os vídeos do canal são assim... O que é ficção? Sabe? Legal, ótimo, quero ver. E aí eu fiquei curiosa pra saber, porque eles botaram Metamorfose, que é um puta livro clássico, Kafka, ou Kafta, como eles gostam de menino. Do Kafta, mentira. E aí botaram Butarelli pra fazer o desenho, as ilustrações, aí botaram um especialista, o cara mega acadêmico pra fazer o pós-fácil. Colocaram o Otávio, que é um youtuber, pra fazer o prefácio. Você traz o livro pra cá, né? É isso, entendeu? Então, assim, quando eu peguei aquele livro na mão, pensei, eu tô dentro dele. O mercado independente de editora sacou isso, a Mocota, né? A Lote 42, que na Flip do ano retrasado, botou lá 5 artistas em loco pra fazer um livro do Lima Barreto, né? Que saiu em 4 dias, o livro foi produzido. É isso que eu quero, entendeu? E toda vez que alguém vai na minha casa, a pessoa olha na minha estante, a primeira coisa que a pessoa olha na minha estante, né? Aí vem aquela pergunta clássica, já leu todos os livros, Kaká? E aí, antes de eu falar... gigantesco, assim, como é que é? Não é gigantesco, mas é grande e tem muito livro. É uma estante pequena com muito livro. Tá. Então, isso chama atenção, meu apartamento é super pequenininho, então a pessoa faz, opa... Né? E aí, quando olha, a primeira coisa que eu pego é pegar esse livro do Lima Barreto e falar, sabe esse livro aqui? Olha que coisa linda esse livro, olha que coisa especial. O pessoal nunca me fala do Lima Barreto, mas eu falo, sabe que esse livro foi feito em 4 dias por 5 artistas muito doidos, no meio de uma festa literária, em Paraty? Olha que história incrível. Aí quando eu vejo, a pessoa tá lendo Lima Barreto. Entenda o leitor, entenda o consumidor como um cara 3D, um cara que tem várias coisas. E que ele vai estar interessado por algum dos assuntos que você lançar. Porque senão fica aquela velha frase de mas brasileiro não lê. Resolvi trabalhar com livros. Na verdade, foi assim que aconteceu, né? Eu acredito que o livro... aí acho que eu juntei várias coisas, né? A questão da minha curiosidade, a minha questão que eu sempre estudei muito,
minha crença que estudar e ler modifica as pessoas e modifica um país. Aí foi isso que eu escolhi trabalhar com livros. E por um período de 4 ou 5 anos eu trabalhei consultoria só no mercado editorial no Brasil. Então trabalhei em livraria pequena, como consultora, em editoras, fiz vários projetos em várias áreas dentro das editoras e das livrarias para tomar o passo, né, dar o passo de criar minha própria editora. Nesse momento em que você está prospectando, além de ir atuando, né? Quais eram as primeiras impressões suas sobre esse mundo do livro? Esse era o ano mais ou menos 2004, era onde as editoras estrangeiras estavam chegando no Brasil. O Brasil num momento econômico bom. E ele estava muito atrativo, as de fora vindo, e a gente vendo que aqui, eu vendo que tinha muito uma coisa assim, acho que o mercado brasileiro editorial tinha muito a se desenvolver. A gente estava num momento que as grandes estavam comprando as pequenas, por isso, né? Porque via um mercado importante aqui e com muita perspectiva de crescer e desenvolver e fazer um trabalho um pouco mais profissional, né? Acho que a gente ainda estava na época assim que o mercado brasileiro o editorial brasileiro estava importante, é estruturado, existe, a gente publica tudo, mas ainda era muito mais vontade do que profissional, eu acho, muito mais assim, vamos lá, vamos fazer, né? Do que as coisas produção, as coisas encaradas como negócio, de verdade, né? Quem entra para trabalhar com livro não é só, é mais uma paixão, tem outros, vamos dizer, outras vertentes, outras variáveis que te levam para isso. Eu acho que isso é verdade. Mas no meu caso, eu falava, era um grande desafio trazer para o mercado editorial uma visão de outros mercados. Muitas vezes a impressão que eu tenho, e olha, eu nunca tinha parado muito para pensar nisso, para ser bem honesto. Então eu estou agora olhando na fotografia lá de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Parece que na verdade o cara quer um consultor que confirme aquilo que ele está fazendo, entendeu? Eu estou fazendo certo. Então, e eu, primeiro, sempre fui muito teimoso, continuo. Segundo, honesto com o que eu penso, com o que eu vejo. Eu falo, olha, acho que não é por aqui. Você está me perguntando, eu vou te responder. Se você me perguntar, na maioria das vezes eu vou tentar ficar quieto. Vou tentar, me esforçar bastante e muitas vezes eu consigo. Mas se você perguntar, eu falo. Então, se não estava adequado, se não estava no caminho certo, ou se eu achava, não é caminho certo, não é que eu sei o caminho certo, mas se não está na direção que eu acho, já que você me contratou, eu falava, né? E eu sempre fui um pouquinho assim adiantadinho, né? Eu sempre estava pensando nas coisas um pouquinho para frente. Acho que por causa dessa coisa de sistemas, tecnologia, sempre curti muito. Um cara novo, eu não fui, construído dentro do mercado, né? Vim de fora também. Acho que isso dá algumas visões mais de fora e aí você começa a ter outras ideias, começa a ter outras visões. Não sei se isso tem a ver, mas as pessoas costumavam questionar bastante as colocações que eu fazia. Então não sei se era algo pessoal, se era comigo, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes as pessoas buscam um consultor para carimbar a ideia delas, não para
para ter uma coisa, para ter uma resposta real. Não saber certas coisas me coloca num lugar maravilhoso, que é o lugar de perguntar por que isso é feito assim? Mas por que não dá pra mudar? E por que não... Entendeu? Então foi muito bom não ser da área. Eu já era da área, mas eu não achava que não tinha isso, né? Tinha um olhar de estranhamento ainda. Tinha um olhar de estranhamento. E aí eu fui construindo as coisas com o meu olhar de marketing também. Do que eu achava, como eu achava que devia resolver certas situações. Principalmente cultura. Cultura da empresa. Cultura de você fazer um negócio bom para todo mundo, né? E de que a empresa ganhe realmente a sua margem, proteger ela, né? E isso eu acho uma coisa que está muito marcada hoje na HarperCollins. A gente faz negócio para que todos ganhem, né? E não é para se alcance o resultado do faturamento do mês, né? É o resultado da empresa. Eu tenho uma chefe, que é a Leonora Monerá, que ela é muito parceira e muito... A gente tem uma coisa muito parecida, que é o de ficar se questionando qual é a melhor forma de fazer. E trocando ponto, né? Não, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. E aí a gente chega numa solução. Na lupa, como é que você consegue me explicar qual é a diferença fundamental entre essa meta do mês, que é de cada um, e o resultado da empresa? Eu acho que uma meta ela tem que ser construída baseada no que tem que ser uma coisa que tem que ser ok para mim e para o executivo, né? E baseada no potencial do cliente e no potencial do livro, e real. Não tem que ser uma meta que a gente vai arrebentar de vender para depois ter devolução, para botar o livro lá embaixo, para ter que fazer promoção e desvalorizar o livro, né? Então, acho que tudo gira em torno do cuidado com o livro e cuidado com a marca também. Quando o executivo ele começa a absorver esse pensamento e ele também voltar e falar assim, olha, não dá para fazer isso por causa disso, disso e daquilo, e isso ser plausível, a gente chega num lugar que é bom para todo mundo, né? Para ele, para mim e para a empresa, porque a empresa também tem a previsibilidade do que pode acontecer, né? E não ficar correndo atrás de coisas que não são factíveis naquele momento, podem ser daqui a um tempo, e com calma, e com margem, e com eu sempre falo assim, isso é muito de ecologia, sabe? As coisas todas estão interligadas. Você tem que olhar o macro, você não pode estar ali só no seu negócio. O quanto que aquilo pode ser bom naquele momento e pode ser ruim daqui a um tempo para você, né? E eu acho que eu trouxe essa visão. Então acho que hoje todo mundo trabalha assim, a gente construiu processos, controles, visões, que a gente discute muito dentro da HarperCollins para tomar as melhores decisões e graças a Deus a gente vem crescendo, né, e trabalhando direito com cada cliente, dentro do que é possível, porque cada um é diferente, né? Cada livro é um, cada cliente é um, né? E aí você vai tendo que fazer da melhor forma para todo mundo. O mercado porta a porta, ele trabalhava na época, né, há muitos anos, só com coleções. A própria entidade, a BDL, antigamente chamava BDLC, né? Associação Brasileira de Difusão do Livro em Coleções, né? Porque o mercado porta a porta se entendia como coleção. Caramba, era bem específico. Era especificamente coleção, né? E depois foi mudando isso, né? Hoje não importa, né? Era coleção encadernada, né? Livro capa dura, costurado e tal, né? Então só se trabalhava com coleção encadernada. Então essa editora era especializada nisso e teve muitos livros conhecidos, né? Muitas coleções, né? Eu fui lá para o Rio Grande do Sul como representante. Aí trabalhei alguns anos, depois a empresa ficou minha. Como era meu tio e tal, ele falou, faz o seguinte, você fica aí com a distribuidora e eu te vendo aí a mercadoria, emito boleto, você paga no banco e
E pronto, né? Tá bom, né? E o negócio deu certo. Comecei a desenvolver aquilo e virei um grande distribuidor. E, posteriormente, quando a Formar começou a cair, começou a desativar, eu passei a distribuir da Abril, da editora Abril, né, na época. Década de 70, é isso? Não. Década de 70. Eu fui para Porto Alegre em janeiro de 1970. E quando você fala muito livro, quanto? Mais ou menos. Não dá para te quantificar aqui, porque vendia muito mesmo. Eu chegava a vender e acabar o estoque. Porque a gente fala assim, sei lá, tiragens normais aqui no Brasil de 2.000 exemplares, 3.000 exemplares. Muito mais. Era 20 mil coleções se tirava. Dificilmente tirava menos do que isso. Não. É muito livro. Era mesmo para hoje é uma quantidade hoje grande. É né? muito livro. Né? Mas a editora ela não fazia menos que 20 mil para botar na máquina. Né? Naquele tempo não tinha rotativa, nada, né? Era tudo máquina plana. E encadernado, tudo costurado, né? Então quando começava a produzir uma coleção já fazia 20 mil. E depois começou a ter as distribuidoras no país todo, né? Em cada capital tinha um distribuidor da editora, né? E 20 mil não era nada, quando espalhava para todo o país, subia. Eu cheguei a ter época que era impressionante, acabava, não tinha estoque, né? O pessoal ia querer comprar livro lá, vendia para revendedores também, né? E do porta a porta, né? E não tinha, a editora não dava conta. Esse mercado que nós estamos hoje, que é a gente chama de pontos alternativos, né? Você trabalha com saldo de editoras, tem um estoque parado lá, então nós arrematamos aquele estoque. Né? Consegue negociar bem por causa disso? Sim, e paga, né? Porque o problema é vender, todo mundo vende, mas na hora de receber outra história. Então quem paga, né? Aí consegue ter todo esse material, né? E nós trabalhamos com revista também. Hoje a gente tem Maurício de Souza, tem Marvel, DC, tem... Né? A gente fala porta a porta, constrói-se uma imagem na cabeça, né? Pelo menos na minha. E você chegar com uma mala, tal, tocar campainha, ou tocar um interfone e tudo mais. Você lembra a primeira vez que isso aconteceu? Ou como você lembra da primeira vez, das primeiras vezes em que você foi para a rua falar com as pessoas, vender? Olha, na verdade eu fui poucas vezes, eu não fiquei um período muito grande como vendedor, né? Mas fez isso também? Fiz. Eu me lembro assim, eu gostava muito de visitar escola, né? Eu não era o meu estilo assim, bater na porta e vender um livro de cada vez, né? Porque tem alguma dificuldade? Né? Não. As pessoas dizem muito não, como é que é? Não, eu acho que isso depende também do vendedor, como o vendedor, né, faz aproximação, conversa. Para você ter uma ideia, no interior do Rio Grande do Sul, ainda no tempo que eu fui para lá, eu tinha distribuidora, né, e às vezes eu ia para o interior também, fazer cobrança, e às vezes o cliente queria devolver os livros, tinha que vender de novo para ele, né? Que era mais difícil ainda, o cara já está querendo devolver. Não quero isso aqui mais! Mas assim, no interior do Rio Grande do Sul, naquela época, na década de 70, você ia fazer uma venda na casa da pessoa, a mulher mandava você entrar, tomar café com bolo, entendeu? Não era um negócio assim, né? Tão difícil que você fala, tinha que chegar lá. Não, chegava, entra aqui, vem tomar um café, eu acabei de fazer um bolo. Você entrava na casa da pessoa, né? E, depois disso é fácil, né? Você fala, olha, Então tinha gente que queria devolver, porque eu passei um período assim que eu tinha uma carteira de cobrança muito grande, e
Aí eu saía para a rua também para cobrar, né? E que junto com essa distribuidora que eu tinha da editora, tinha também um crediário, que a gente chamava, que tinha uma equipe de vendas, né? Que ia vender para o interior do Rio Grande do Sul. Então, naquele tempo tinha cobrador, né? Você não usava cobrança bancária, não tinha nada disso, né? Cartão de crédito, não tinha nada, né? Era a carteira de cobrança, e os cobradores na cidade eles iam de lambreta, né? Que tinha na época, e no interior ia de carro. Então eu gostava de ir porque tinha cliente que queria devolver. Aí você acabava entrando na casa do cliente, sentava, conversava, mas por que você quer devolver? Quer dizer, a venda não foi tão bem feita, né? O vendedor não soube explicar direito, né, o conteúdo do livro, ou ele vendeu um livro que não era o perfil lá daquele cliente talvez tenha que ter comprado outro tipo de livro, né? Então você trocava. O porta a porta, tradicionalmente, ele trabalhava muito e trabalha ainda, né, com pesquisa, livro de pesquisa, paradidático, né? Quer dizer, o foco, o que é? O filho que está na escola, tal, né? Um investimento para o filho que está estudando. Então eram paradidáticos. Esse sempre foi o forte do mercado porta a porta, né? E no formato de coleções, né? Então você tinha muita coleção de livro paradidático, né? De diversas matérias, né? De português, matemática, história, geografia. E hoje? Hoje ainda tem, né? Ainda vende muito isso, né? As coleções, se diz. As coleções, né? E depois o mercado entrou com um canal também diferenciado, que é o religioso. Tipo comentário judaico do Novo Testamento, né? Quando falaram para mim isso um tempo atrás, tá maluco, né? Vender um livro desse, né? Mas era uma enormidade. Então tinha dicionário bíblico, tinha os grandes personagens da Bíblia. Era tudo livro que eu trouxe dos Estados Unidos, né? E a gente traduzia com uma equipe de tradutores evangélicos, né? Porque não dá para traduzir com quem não entenda muito do assunto. Então nós traduzíamos, imprimíamos e mandava bala. Para você ter uma ideia, uma edição de um livro desse, tudo era um volume, né? Capa dura. A gente tirava 50 mil.